Sua Evangélica, FM, Gabu. Meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Irmãos, com o amigo com a Secretaria Evangélica FM, seta não mantenha de irmandade. Não agradeceu para a maneira que toma tempo para estar na Secretaria 92.4 MHz e Burada Evangélica a partir de Gabu, para lá, não é que está nele nesse momento. E diga para Deus abençoar, para fazer o ter um bom dia para poder andar com Deus, um bom dia para poder fazer aquilo que é bom diante de Deus. Suma kubobi indicativo e fazendo saber como é momento para não poder ler a palavra de Deus e não meditar nela, para não poder ter lições, não tirar lições para a nossa vida. E não convidar para não ler alguns versículos de palavra de Deus e não tirar lição para nós na dia da hoje. Meditação ainda está no livro de Kumsada. Aquele que se buscar com a Bíblia na português, bunayal com o nome de Gênesis. E se buscar com a Bíblia, sempre tem encorajo aquilo. Para abrir a Bíblia, vou acompanhar com a leitura. Kumsada, capítulo 25, lá que nós meditamos nela hoje. Nós lê a partir do versículo 19 até versículo 23. Então, e só alguns versículos que nós lê e nós temos lições que nós podemos tirar desse texto de Bíblia para a nossa vida na dia da hoje. Mas se você está com a Bíblia, não tem nenhum problema, você pode acompanhar com leitura e também com o comentário que na bentice dentro dessa leitura que na faz goste. Mas sempre é bom, não encoraja, sempre é bom se você está com a Bíblia para você abrir. Assim, e te ajudar para você conhecer mais a palavra de Deus e também amanhã eu posso bem precisar dela, tentar ler mais, mas se bem que está nela, eu conseguir chegar lá com mais facilidade. Palavra do Senhor e fala assim: essa história de Isaac, filho de Abrão. Abrão, pai de Isaac. Hoje Isaac tem 40 anos de idade e casa com Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, com serva também arameu. Isaac fica aí na hora, Senhor, para se mulher, para Bia e Catapadi. Senhor, ouve sua oração. Rebeca, se mulher prenha. Filhos na bulubuluba dentro de si barriga. E punta, que comanda está assim? Aliás, que comanda está assim? E vai punta, Senhor. Senhor falar, duas nações que estão na boa barriga. Buna para duas jorções que nos separa. Jorção nascido mais forte do que o outro, que mais grande na servir que mais pequenino. Esse é cenário que me convida minha querido rádio ouvinte para não meditar nele nesse momento. Se não ouvir esse texto, vou poder olhar a vida de uma família. Uma família que não passa algumas situações que pode ser a os parceiro também com a realidade que alguns de nós não vivem. Para você poder ter noção um bocado de que não aconteceu ali, não pode olhar esse homem chamado Isaac e filho de Abrão. Abrão é aquele homem de fé que a nós tudo não conhece. Bom, se que tudo que conhece, a maioria conhece. A nossa maioria conhece, nós sabemos como Abrão e homem de fé e casar com sua mulher. E depois de algum tempo, Deus vem abençoar eles com esse filho chamado Isaac. E serve filho que Deus permite eles. E depois de certo tempo, mulher bem acaba de morrer. Sara, que cedo, mulher de Abraão, e bem morrer.
e que tarda naquela situação, e Isaac estava ainda triste, naquela preocupação, para entender também como se dia também pode bem chegar. Então, e como se diz se filho naquela situação de solteiro, e resolve falar para ir caminho de maneira de poder casa e mandar alguém de ser trabalhador para ir buscar a mulher lá na terra de suas famílias, para ir trabalhar na outra terra onde que Deus chamar e vai nela. Não podia olhar depois de que situação, olha que mamãe de Isaac morre, Isaac tem bom certo tristeza nesse coração. Estava triste, se bulei capítulo anterior, que é do capítulo 24, boia último versículo 67, olha lá como Isaac, depois que casa com Rebeca, lá que consola. Então, o que ela está fazendo entender como e passa bom tempo onde que é homem e estava na sentimento de tristeza para ver mamãe que está com ele. E depois de casa, e contente, e pode consolar. E pode olhar alguém que pode compartilhar com ele sua família, suma que alguém perto de si mamãe. Agora, chamada de atenção, para cá ninguém bem pensa, bom, se minha mamãe morre, me fica triste, em ser solteiro, melhor para ir casa para poder consolar. Toma sentido, para cá bem yara naquele sentido, bom. Casamento está ajudando, está abençoando, e cá só para consolação, para ver alguém parente de nós mais perto, e morrer, então não tem que casar para ver que situação. E cadê ser o motivo de não casar, ok? Mas se justifica, tudo bem. Só que tem que cuidar naquele sentido para cá bem entrar no casamento para ver de buscar consolação. Deve ter mais outros motivos que não levam na casa de que simplesmente para poder consolar de perda de um membro da nossa família, que pode ser o papai ou a mamãe. Mas nesse caso, se uma nona de vida de homem, que não me se para não meditar nele, que é do Isaac, que se Jorson. Que não pode olhar nessa situação e de como é passar uma situação complicada. Depois daquele período, e bem ter uma situação que é do que? E casa, e parte como e consola. Mas, e que tarda, se papai também bem morre. Abraão morre, goste, Isaac continua ainda, ele só, filhos capazes ainda, certamente Isaac também ouve que promessa que Deus dá para si papai de como e nascer papai de manga de nações. Então, ele espera como algum dia, ele para filhos, que não bem cumprir aquela promessa de si papai, e não ter filhos tio, mas espera também por um bom tempo. E torna bem enfrentar um problema que leva no mínimo 19 anos de casamento sem filho. O que não podia olhar ali? Isaac casa com Rebeca, mas Rebeca também tem padi. Rebeca tem padi. Que é um problema que mangar biase está cansa mangar casados, ora que não tem maneira de padi. E era a realidade que na vivido na família de Isaac. Agora, o que Isaac fazia? Palavra de Deus mostrando o que Isaac fazia. Isaac que sai para vai papia com gentes e que sai para vai dar no nome de si mulher para bia a mim próprio, em caso que mandam vai casar com essa mulher, é mulher que cata padi. Isaac que faz aquilo, a palavra de Deus que mostrando para bia se fácil vai cá na segunda na tecido das informações como Isaac vai contar se parentes e amigos do como jubi minha mulher que tem ali só como é bianda nada que tem lá. Nem familiares também de Rebeca que me te boca no assunto, nem outros parentes por perto que me te boca naquele assunto. O que é que ela pode ensinar? A nós também, no dia da hoje, se não olha casal que tem dificuldade de ter filho, e bom para não tomar sentido, que o que não há papel a respeito de que casados. Para não pode bem ter mais problema do que solução. Mas, outra coisa também que não pode aprender com Isaac vai diante de Deus. Palavra de Deus contando como Isaac ora com insistência. Quer dizer que ora um dia Deus dá um filho, ajuda minha mulher para ir no nome de Jesus, amém. Bom, que tempo é que está falando no nome de Jesus, para que tempo é que está orando no nome de Deus? É para diretamente com Deus.
A nós não tem Jesus ensinando, no dívida ora, nesse nome, comanda, no oração está fazendo no nome de Jesus para não poder resposta. Isaac ora para si mulher. E que ora dia. E que ora mês. E ora anos. Suma com contar. E casa com 40 anos. Você fica cantando aqui bem para 60 anos. E leva no mínimo 19 anos sem filho na casa. E era um problema grande, certamente também, e era preocupação na cabeça de Rebeca. E me se bater filho também, me se bater para ir para quilômetro, para ir contente com outro. Mas problema estava lá. Agora, o que não podia olhar lá? Isaac ora com insistência para se mulher. Pergunta para mim, querido Radio 20, quanto tempo que nós está tomando na oração para um assunto que nós podemos ter, que não leva para Deus, não apresentar a Ele? Quanto tempo que nós está dedica para papiar com Deus? Outra hora, manga de nós ser um bocadinho a montão na oração. Não me se ora a relâmpago. Ora que não papia só Deus fazia não. Não. Não deve continuar em tema na oração. Não insiste na oração. E por levar no ano, e por levar no mês, e por levar num dia, e por levar numa hora. E depende. Mas, para que não lesto de bater para a hora, para assunto que não me se e que não apresenta para Deus. Alguns momentos, alguns de nós, hora que não pede uma coisa para Deus e que responder no quinte, não está tomando decisão de deixar Deus de lado, não começa a buscar uma maneira própria de não resolver que situação. Que lá outro bias e que está bem levando na boa solução e está levando na problema. Que lá e que bom. Mas não deve remendar exemplo de Isaac que ora insistentemente até que Deus ouve sua oração e responde. Deus ouve sua oração se mulher Rebeca prenha. Isaac por bem contente. Gosto, Deus obrigado. Mas não é que ajudar minha mulher e prenha. É contente. Mas problema e parte como acaba. Só que ainda bem outro. Se na leitura que nós leímos, o Bíblia aberto, subjubi com atenção, boa nota como depois que a barriga bem crescer. Barriga Rebeca crescer. Se primeiro barriga e crescer, problema bem começar lá. Meninos, barriga na bulubuli. Bíblia falando como na crioulo, barriga na bulubuli. Rebeca e que ficava sossegado. Bom, mulheres que por entender a situação direita, nós homens não tem sorte de poder sentir como é que o menino está bulubuli na barriga. Mas mulheres têm a oportunidade de poder sentir em algum momento hora que o menino está bulubuli lá dentro da barriga. Mas é uma coisa simples. A mim, se meu papai também por bater naquela oportunidade de poder olhar, então olhar para lá de fora, hora que o menino não mexe, botar olhar a barriga está cucula de um lado para o outro, ou botar tocar, botar sentir que movimento. Mas de Rebeca era muito mais forte. O movimento era uma coisa que não incomodava. E por sentir como o menino não sacou de um outro lá dentro. Barriga cá estava sossegado. Aquilo tem preocupação. Preocupação que era simples e era uma preocupação grande. A ponto de fazer que? De vai punta Deus outro bias. Outra lição que a mim que não pude aprender de vida desse casal. Rebeca vai punta Deus e que não passa comigo. Que manda ser do sim? Que manda não passa a situação? Qual que é o problema que nós estamos na dia da hoje? Quem que não vai consulta? Pastor? Não vai consulta Jambacus? Ou não vai para Deus? Claro, não pode chamar pastor, não pode chamar outros crentes para não orar junto com eles. Mas quem que não deve de endereçar na pergunta, no pedido, deve de ser para Deus. Então, Rebeca vai perguntar a Deus, o que manda as barrigas estão assim? Bíblia está contando claramente como aqui serva é consulta que Rebeca vai fazer para Deus. Mas o certo como e vai perguntar a Deus, e suma Deus que Rebeca e Isaac é na servir, que Deus que amigo bom no deve estar na servir a nós. E que um Deus que tem na orelha e que está ouvindo, e que um Deus que tem na boca e que está papia, e que um Deus que tem na nariz e que está sentir cheiro. E que um Deus que tem no olho, mas que não olha nada. Mas Deus que tem tudo as coisas vivo. E está ouve e está papia. Então, Deus responde pedido de Isaac e abençoa a mulher com barriga para poder para filho. E respondi pedido de Rebeca que vai apontar que manda a situação está assim, que manda a barriga que sossega. Que manda?
Deus respondeu-lhe com tal como na barriga e tem 2 nações que está lá. 2 nações, versículo 23. Deus conta como tem 2 nações que está dentro da barriga. Buna para 2 jorções, mas que não está separado, que não está dividido, que não está na guerra também com outro, não é inimigo de um outro. É que não é amigos, não. Júbilo, o que não pode olhar ali? Nessa situação, Rebeca vai buscar informação e vai buscar saber o que tem. Mas o que é anunciado? E que é uma notícia bonita, e que é uma notícia sábia, e que é uma informação que pode pôr qualquer partida contente. Imagina para mim, vai apontar, no nosso tempo, não por falar como não vai fazer ecografia, para não saber o que tem na nossa barriga. Na ecografia vai contando como não prenha de gêmeos, é uma ilustração que não fazer, e que assim que ser o cenário de Rebeca, ok? Mas não fazer de conta como não vai fazer ecografia, não vai olhar como que filho que não misti, esse é do gêmeo. Mas e que aqui gêmeo não em condição normal, médico contando exatamente como que menino está. E que ser uma situação normal, para não vir para eles normal, para ser uma coisa que não contentando. Rebeca ouve notícia de como bona para 2 gentes. Mas que 2 gentes can ser amigo, que 2 gentes é ser inimigo de um outro. Agora, o que não acontece? Que mais pequenino é que não bem cedo mais importante, é que não bem ter mais força e não domina riba daquilo garante, que garante na servil. Opa! A nós tudo uma padida, nota diga como filho mais grande e deve de respeitado. Filho mais pequenino, ele que deve de estar abaixo daquele outro. Mas, nas profecias que começam lá na barriga de Rebeca, coisa é o contrário. O que não pode ensinar com isso? Maneira de Deus, cunha maneira, aquilo que a mim miste, com aquilo que Deus miste, e 2 coisas diferentes. E a mim, Cubo, querido radio ouvinte, não deve estar pronto para ouvir aquilo que Deus tem para nós e não obedecer. Ora que não obedecer, aí sim, não fazer aquilo que Deus miste, mas se quer o que lá, não bem fazer aquilo que a nós próprios não miste. Aquilo é uma coisa muito bom, ora que não vai também pedir qualquer conselho, qualquer orientação de Deus, na não pedido na nossa oração, não deve de apontar o que ele miste para nós. E conta para Rebeca, que Rebeca na bem tem nessa vida, que se é do Kumá e na tem 2 nações inimigo um do outro. Qual que nasce de minha reação diante da resposta que Deus e na tisse para minha pedido de oração? Deus pode responder e binas excusa e na cedo. Suma também, Deus tem toda liberdade de falar não binas, é coisa que eu pedi em Canadá, Suma simplesmente também Deus pode calar e que chegando a hora de poder responder e que responder nada, não deve fazer o quê? Não deve remendar exemplo de Isaac, continuar na hora e na pera na Deus. Não deve de leste para a hora, para não gostar de Deus, vai para outro lado para buscar a solução. Que não fazer aquilo. Mas deve de continuar todo o tempo da minha vida para pera na Deus. Agora, o que vem acontecer na situação des barriga? E muito interessante, se nós ouvir versículo a seguir, que certamente não é bem ouvir nos próximos passos ou outras meditações, não nota como que meninos bem paridos também de uma maneira muito estranha. Talvez importante para não ler aquilo. Menino parido de uma maneira muito estranha, versículo 24 e 25, e está mostrando a situação de como é que os meninos bem paridos. Olha aqui chega um momento que meninos paridos e olhado gêmea, 2 filhos. Mas e uma outra coisa interessante também que me chamou a atenção. No dia da hoje, e que ser um grande problema na alguns grupos étnicos, alguns raças de pecadores. Mas na outros, e continua a ser ainda problema. E no tempo antigo era o problema mais grande ainda. Ora que e pedido 2 meninos, gêmeas, que lá sempre está pensado como e que é uma coisa normal. Às vezes está pensado como e algum mal que alguém faz comandar aqueles 2 meninos pedidos. Mas nós não podemos entender com a ajuda de ciência como Deus pode permitir que isso possa acontecer. Não imagina de Rebeca naquela situação. Normal e pai para um filho, mas bem tem 2, coisa que é ser normal.
Mas para além de comer caseado normal, que meninos bem estão na guerra dentro de sua barriga. E mais estranho ainda, hoje aqui bem na padi. Hoje aqui bem na padi, que é o único cenário que é contado na história da humanidade. Nunca se conta outro que é contado ainda até ontem, mas pelo menos até aqui que não pude olhar ali que escrever na palavra de Deus, e o único momento que duas gêmeas padido, que o segundo que bem na saída de barriga. Você bem que Simão está nela. Palavra de Deus contando como e que está na calcanhada de ser irmão grande que padido por mero. Que significa como estava na junta com outro. Eu pude imaginar menino na barriga conseguir pegar calcanhada do outro. Calcanhada você vê que e que parte lá de trás lá? Como é que alguém está seguro aquilo? Isso significa como mesmo inconsciente na sua maneira que a mim não por entender mas meninos é que se bina nada que por papel, mas estava na realidade espiritual que é expressado na realidade física do seu corpo e reação do seu corpo não manifestava aquilo. Então, aquele menino pedido naquela condição, Rebeca olha aqui cenário e lembra que recado de Deus que contaram para ele e lembra como é que está sentindo. Então, que Rebeca pôde preparar para a pera? Que não bem cedo com esse filho? Que não bem cedo com eles? Não bem continuar a pensar nesse assunto, mas a nós, que não pode aprender com essa lição de gentes, desse casado? Primeiro coisa que me se pai fica na minha cabeça, na boa cabeça, querido Radio 20. Deus deve de ser fonte, Deus deve de ser lugar, Deus deve de ser alguém que não seja resposta para tudo e qualquer pedido que pode ter, qualquer preocupação que tem. Na Deus que dir vai nele, pangoja solução. Deus que deve de chamar primeiro, antes de vai chamar outra coisa que caseiro Deus. Para ver que, para ver Deus tem a solução para todo problema que pode estar na passa. Deus tem a solução para aquilo. Segundo, hora que tem qualquer dificuldade, hora que não passa qualquer problema, e que bom para começar a culpar outros gentes. Rebeca pode culpar Isaac. Suma que não pode notar no cenário de ser mamé. Mamé de Isaac, né? Hoje aqui, cana padi e fala para Abraão que tu o filho. E reclamar com aquilo. Toque bem buscar outro caminho na maneira que está sendo certo. Isaac, graças a Deus, e cai naquele cenário. E nem Rebeca também cai naquele cenário de culpa outro. Hora que Deus quer responder no pedido de oração sua família, mesmo nesse assunto ou em outros assuntos, hora que não fala mesmo assunto de ter filho, ou em outros assuntos, alguns projetos que não tem mais, Deus quer responder no favorável, maneira que não me estilo, que deve ser na atitude. Não tem um coração de agradecimento, para não falar obrigado. Não agradecer, não dizer a situação suma que está. Cano em tema, cano insiste, para via e Deus que sabe que é melhor para nós. A nós mangrebia não quer saber que não na pide. Mas também, não quer ser preguiçoso. Falam, bom, se me pedir 2 dias, me pedir 1 ano, me pedir 2 anos, Deus quer responder para a hora. Não. Isaac ora com insistência. E a palavra de Deus está encorajando e está encorajando cada um de nós para que não seja gente a montar na oração, para não continuar a orar sempre. Jesus fala aquilo para orar sempre, para que cair na tentação. Quanto mais não orar, mais resistência não tem para que cair na tentação. Tentação é sério o quê? Possibilidade de me olhar para outra coisa que não desviantando de não focar na Deus uma solução para o problema. Minha querido ouvinte, onde que o olho está nele a os? Onde que o olho está nele a os? Qual que é o problema que não vive? Não apresentar já para Deus. Quanto tempo? O que Deus se fala? Todas as respostas, livre ter neles. Se não tem resposta, orientação, pelo menos que me se diz para cada um de nós, nessa meditação, não pera na Deus. Não pera na Senhor, para Ele que tem a resposta certa para cada pedido que não tem. Ele que tem a solução para cada problema que não pode estar na frente. Para Ele que cedo Deus. Se não perar, Ele dá na vida e na dano aquilo que de melhor. Amém? Ndiao para ter um dia bom, um dia abençoado, que o olho
fincandado na Deus que é a solução de no problema. Amém? Acabo de esquecer de exemplo des homens. Na outras oportunidades, não na conta na Job, es meninos que as duas nações que na padido que começou a guerra, como que bem continuar ser vida. Amém? Para Deus abençoar, fica ligado com 92.4 MHz, o rádio evangélica a partir de Gabu, para lá, num deco bustanel, para Deus e abençoar boa vida. Bucaba de Sucuta, tempo de meditação de horas. Para Deus e abençoar. Um rádio com compromisso com liberdade. Havia ninguém que volta a chamar.